Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Bookcast Paulo Lauda. É com imensa alegria que agradecemos a sua audiência, pois este programa é a culminância do nosso projeto, o Clube do Livro da Escola Básica Estadual Paulo Lauda, o nosso querido CIEP de Santa Maria. Eu sou Melissa News. E eu sou Andy Follow Me. É importante destacar que nosso Clube do Livro acontece durante as aulas de língua portuguesa das turmas de ensino médio do CIEP. Para mim, os romances policiais são fascinantes pela forma como desafiam nossa mente, nos convidando a desvendar mistérios e montar quebra-cabeças complexos a cada página. Olá pessoal, eu sou Guga Adobe. Eu adoro revisitar os clássicos porque eles nos oferecem uma janela para o passado, permitindo que a gente entenda as raízes de muitas questões contemporâneas e perceba a temporalidade de certas obras. E para começar nosso episódio de hoje, prepare-se para um autor que gerou muita controvérsia em sua época. Nascido em Dublin, Irlanda, em 1854, e com uma produção literária que inclui cerca de 10 peças de teatro, um romance, diversas histórias curtas e poemas. Estamos falando, claro, de Oscar Wilde. E eu sou Verônica Goodmorning. Me sinto totalmente à vontade, porque amo os autores da era vitoriana. E para este episódio, mergulharemos em uma obra-prima de Wilde, que narra a história de um jovem que faz um pacto misterioso. Enquanto ele permanece eternamente jovem e belo, um retrato seu envelhece e exibe todas as suas ações pecaminosas e vícios. Preparem-se para a profundidade e o simbolismo de O Retrato de Dorian Gray. Gente, estamos diante de um clássico porque ele conversa com seu tempo e com outros tempos. Até hoje, muita gente faz de tudo para se manter jovem. São pactos. O pacto de Dorian resulta no envelhecimento do quadro, sendo sua alma retratada nela enquanto sua aparência não decai. Um exemplo é quando Dorian percebeu pela primeira vez que as feições do retrato haviam mudado e escondeu-o durante anos em que sua beleza não mudava e todas as consequências de suas ações eram refletidas na aparência do retrato, corrompendo sua alma. O pacto de hoje é a peeling de fenol, é a cirurgia plástica. Se expondo a riscos extremos. Riscos inconsequentes. Como o que Dorian assumiu quando fez o pacto, quando se deixou envolver pela devoção, pelo prazer. Bem, delícia. Não só este que tu pensou, Mel. Ser bajulado, se sentir amado com palavras de amor, não só pelo lado sexual. A gente tá falando de ser o centro das atenções. No livro, como a gente está falando de 200 anos atrás, não tinha seguidores, nem rede social digital. A gente vê que o Basil Hallward se comporta como um seguidor, não chega a ser um beberrena da vida, mas veja, Basil pinta o retrato de Dorian Gray movido por sua admiração pela sua beleza. Era para ser só um quadro, mas... Aí é a parte que eu gosto. Essa coisa sobrenatural. Uma maldição carregada de amor, mas que também leva a ódio. Porque depois, em Paris, o negócio desanda e o Basil é assassinado a facadas, pelo homem que ele tanto amava. Mas isso é bem dessa época. A gente está falando de um livro que é da geração do Drácula médico monstro. Essa duplicidade de bem e mal é bem presente na literatura em língua inglesa. O próprio Dorian tem sentimentos diferentes ao mesmo tempo com relação aos outros. Basil, o Henry, a Sibyl. Ele ama e daqui a pouco despreza. Henry queria que Dorian ficasse concentrado em sua beleza, porque para ele a beleza era passageira e com o passar do tempo nunca mais teria sua juventude. De acordo com suas falas e atitudes, ele demonstrava ter inveja da beleza e juventude que o Dorian tinha. Eu já não via como inveja, Dani. Para mim era bajulação mesmo. Essa bajulação deixa o Dorian um cara muito babaca, sabe? No início ele se apaixona por Sibyl, mas ela não alcança seus padrões e ele a rejeita. Sibyl se apaixona tão profundamente por ele que isso a prejudica como atriz. No fim ela se suicida
e Dorian fica triste por ser muito cruel com ela. E o Dorian foi assistir a uma peça de teatro e se encantou por ela, por causa de suas atuações dramáticas muito bem feitas. Henry não gostava do relacionamento de Dorian com a Sibyl, ele achava que a atriz não era suficiente para ele. Mas o Henry não teve papel direto na morte dela, mas suas palavras acabam tendo tudo a ver com a morte da personagem. Henry quer que Dorian aproveite ao máximo sua juventude porque ele vê nela a chance de viver sem restrições, se entregando ao prazer sem pensar nas consequências. Pensando por este lado, eu mudo de ideia e vejo que predomina não a inveja, mas o desejo de possuir. Ele quer controlar a forma como Dorian vive, como um projeto, moldando a vida dele de acordo com suas próprias ideias de prazer e liberdade. Basil acredita que a pintura captura a essência da beleza e da alma de Dorian. E essa obra representa também sua própria expressão artística e emocional. Ele descarrega no retrato toda essa paixão pela figura do Dorian. Essa obsessão por manter a beleza e a juventude fez com que Basil se sentisse responsável pelo que estava acontecendo com Dorian, já que sua arte acabou se tornando um símbolo de tudo que era bom e, ao mesmo tempo, acabando com a vida do jovem. O Lord Henry, sendo um homem mais velho, sente muita inveja da juventude de Dorian, o autor nos mostra no segundo capítulo do livro. Neste, ele faz um pequeno discurso sobre como Dorian deveria aproveitar enquanto ainda era jovem e atraente. Já que quando ele for mais velho como o Lorde, perderia totalmente seu poder de sedução. Já sobre a estranha atração sexual de Henry por Dorian, estranha não pelos subtons homossexuais mas pelo quão manipulador e intrometido que o Lorde mostra em relação ao Sr. Grey, é percebida também nos primeiros capítulos do livro, com Henry e Dorian interagindo de uma forma um pouco sedutora, o que não se espera de homens de uma sociedade conservadora da época que a história se passa. Dorian faz um pacto para que sua beleza seja preservada e o retrato absorva os efeitos do tempo e dos pecados cometidos por ele. O corpo dele não degenera, mas o caráter parece que sim. Então ambos se encontram no final, foi o que eu entendi. A feiura do caráter também consome o corpo, mesmo que jovem. Por isso, ele começa a sofrer no final da história. E ambos deixam de existir. Sabe que essa é uma tese que ninguém fala desse livro. A gente pode estar com o corpo sempre bonito, jovem. Mas a nossa alma envelhece sim, sucumbe, vai se acabando. Parece que quanto mais jovem a gente é, mais inocente. No início, Dorian é bem sem noção do quanto as pessoas estão admirando ele. Depois ele fica cada vez mais egoísta, e até meio nojento, principalmente quando ele trata mal a Sibyl. Tá, ele se arrepende, mas aí já tinha sido feita e tals. Mas notem que o tempo vai passando e o Dorian vai piorando. Gente, este episódio foi muito top. Obrigada, meus cupinças. Valeu, gurizada. Espero que tenham gostado e leiam o retrato de Dorian Gray para concordar com a gente ou não. Todas as nossas falas foram produzidas pelos estudantes da turma 301 da Escola Básica Estadual Dr. Paulo Devanier Lauda e pelo professor Roberto Silva da Silva, de Língua Portuguesa e Redação. Voltaremos em breve. Até a próxima!